Abandonada num palacete, uma mulher paralisada e milionária recebe os cuidados de 2 meninos gêmeos que viviam nas ruas. Mas durante o tempo que passam ao seu lado, uma revelação inesperada toca os seus corações de uma forma que jamais poderiam imaginar. Os últimos passos ecoaram pelos corredores do palacete e depois, o silêncio. A Clara Lourenço abriu os olhos na penumbra do quarto principal, já desprovido de todo o seu antigo luxo. A Maria, a sua governanta há 15 anos, tinha se ido embora sem sequer se despedir. Apenas o ranger distante do portão de ferro anunciou a sua partida definitiva. Abandonada. A palavra ecoou na sua mente enquanto as suas mãos trêmulas se agarravam aos braços da cadeira de rodas. O palacete, que outrora vibrara com a presença de 30 empregados, era agora um mausoléu de mármore e sombras. Nem sequer o sol da manhã conseguia abrir caminho pelas janelas cobertas de pó. Os jardineiros que antes cuidavam dos jardins com esmero tinham se ido embora semanas antes. Não nos deixaste outra opção, tinha-lhe dito o Antônio, o seu mordomo de 2 décadas, antes de se retirar com os olhos cheios de lágrimas. Há um limite para o que qualquer pessoa consegue aguentar. A Clara rodou a cadeira com dificuldade e encarou o seu próprio reflexo no espelho veneziano, a última peça de valor que restava no quarto. O seu cabelo castanho, antes impecável, caía sem vida sobre os ombros. Olheiras profundas emolduravam um rosto que, aos seus 40 anos, parecia ter envelhecido uma década em apenas 1 ano. Um trovão distante fê, lá estremecer, despertando a memória que tanto se esforçava por enterrar. O som do metal a retorcer-se, o estilhaçar do vidro 1 ano antes. Não quero saber se é a acionista principal. Cancela a reunião. A Clara dava ordens pelo telefone enquanto o seu Mercedes avançava a toda velocidade pela noite chuvosa. No banco de trás esperavam contratos importantes com a sua assinatura pendente. A sua vida era uma sinfonia perfeitamente orquestrada de poder e sucesso. O telefone voltou a tocar. Sem desviar os olhos da estrada molhada, atendeu. Laboratórios Lourenço. E foi então que bastou 1 segundo de distração. O clarão cegante de uns faróis, o grito preso na garganta, o mundo a girar em câmara lenta, o Mercedes, o seu símbolo de estatuto, transformou-se numa jaula de metal retorcido. A última sensação nas suas pernas foi o impacto. E depois, nada. De volta ao presente, um relâmpago iluminou o quarto, revelando os espaços vazios nas paredes onde outrora exibiam quadros caríssimos, todos vendidos nos últimos meses, num esforço desesperado para manter as aparências. O seu império de 500 milhões de euros estava a desmoronar-se, devorado pelas dívidas e pela gestão questionável do seu sócio durante a sua recuperação. A Clara tentou alcançar o copo de água na mesa de cabeceira, mas os seus dedos trêmulos derrubaram-no. O vidro desfez-se em 1000 pedaços contra o chão de mármore, e nesse momento, ela compreendeu que não havia ninguém para limpar aquele desastre. Ninguém para nada. As lágrimas que tanto lutara para conter começaram a correr livremente. A semana anterior tinha sido silenciosa e cruel. Primeiro, o pessoal da cozinha, incapaz de aguentar os seus ataques de fúria. Depois, os motoristas cansados de ser humilhados quando ofereciam ajuda. E por fim, a sua equipa mais próxima, aqueles que tinham jurado que jamais a abandonariam. A cadeira de rodas mudou a sua mobilidade, não o seu coração, tinha-lhe dito a Maria a certa altura, antes de a amargura da Clara também a afastar a ela. Mas, senhora Dona Clara, vai deixar que esta situação a transforme em alguém que já não reconhecemos? O telefone tocou no andar de baixo. O seu eco percorreu os corredores vazios do palacete como um fantasma. A Clara não se mexeu para atender. Para quê? Seria apenas mais um credor, mais alguém a exigir algo que ela já não podia dar. O seu olhar percorreu o quarto até se deter no envelope solitário sobre o toucador. Era a carta de demissão da Sofia, a sua assistente pessoal, que tinha aguentado mais tempo do que todos os outros. Sinto muito, dizia a carta, mas não posso ficar a ver-te a destruir-te. A chuva começou a fustigar com mais força, transformando-se numa tempestade furiosa. A Clara sentiu o frio da solidão a trespassar-lhe os ossos. O palacete, que outrora fora o símbolo do seu sucesso, era agora a sua prisão. Os corredores vazios troçavam dela, ecoando memórias de uma vida que já não existia. Lá embaixo,
Algo caiu com estrondo. Provavelmente algum objeto a ceder ao peso da gravidade e do abandono. A Clara não se mexeu para ir verificar. Para quê? Estava tudo a desmoronar-se de qualquer maneira, tanto os objetos como a sua vida. O seu império, construído com tanto orgulho ao longo de 2 décadas, tinha se transformado num castelo de cartas. E agora, na sua hora mais sombria, ninguém estava ao seu lado. Sem família, que sempre descurara a favor do trabalho. Sem amigos, pois todos tinham sido afastados pela sua arrogância muito antes do acidente. Nem sequer os empregados que julgara poder comprar para sempre. A tempestade piorava lá fora, transformando os jardins outrora imaculados numa selva açoitada pela chuva. A Clara permanecia imóvel na sua cadeira de rodas, uma rainha destronada no seu castelo vazio. As sombras da noite que se aproximava começaram a engolir o quarto, e ela não tinha energia nem motivo para acender as luzes. O silêncio era ensurdecedor. Já não havia o tilintar de talheres na cozinha. Já não havia sussurros entre o pessoal. Já não havia passos suaves nos corredores. Apenas o vento a uivar pelas janelas mal fechadas e os trovões ocasionais que abalavam os alicerces do palacete. A Clara fechou os olhos e deixou que as lágrimas corressem livremente. Não havia ninguém para a ver chorar. Estava completamente sozinha. Não fazia ideia de que aquela noite de tempestade traria algo mais do que chuva e trovões. O destino, na sua misteriosa sabedoria, estava prestes a enviar-lhe 2 pequenos anjos, embora eles fossem chegar da forma mais inesperada. As primeiras gotas de chuva caíam quando o Tomás apertou a mãozinha do seu irmão gêmeo. Está tudo bem, Paulo. Prometi que cuidaria de ti. Lembras-te? A sua voz de criança carregava uma maturidade precoce que nenhum menino de 5 anos deveria ter. O Paulo, agarrado a um ursinho de peluche esfiapado, o único sobrevivente da sua vida anterior, apenas acenou com a cabeça. Os seus grandes olhos azuis observavam o céu a escurecer rapidamente. As roupas doadas que vestiam, já demasiado grandes para os seus corpos franzinos, estavam enxaradas pela chuva miudinha. Tenho fome, Tomás, murmurou o Paulo, com a voz que era apenas um sussurro. O Tomás meteu a mão no bolso remendado do casaco e tirou metade de um pãozinho duro que tinha guardado do pequeno almoço no albergue. Sem hesitar, deu o pedaço maior ao irmão. Come devagar, instruiu-o, como sempre fazia, para durar como a mãe nos ensinou. A menção à mãe encheu de lágrimas os olhos do Paulo, mas o Tomás distraiu-o imediatamente, apontando para um pardal que saltitava ali perto. Olha ali, parece o mesmo que vimos ontem. Era assim que o Tomás protegia o seu irmão desde que tinham ficado sozinhos no mundo, encontrando pequenos momentos de alegria roubados à dureza das ruas. O Paulo era o sonhador, o sensível. O Tomás tinha se tornado o protetor, o forte, embora o seu próprio coração de criança também sangrasse de saudade. A chuva aumentou, e os gêmeos refugiaram-se debaixo do toldo de uma loja fechada. O vento cortante fazia-lhes bater os dentes, e o Paulo aconchegou-se mais ao irmão, partilhando o pouco calor que tinham entre os dois. A senhora do albergue de São Francisco disse que já não há vaga, sussurrou Paulo, apertando o seu ursinho. Onde vamos dormir esta noite? O Tomás mordeu o lábio, sentindo o peso da responsabilidade sobre os seus ombros pequenos. Os seus olhos percorreram a rua escura, até que algo lhe chamou a atenção. Um grande portão de ferro ao fundo da rua. Mais além, parcialmente oculto por árvores centenárias, um palacete erguia-se contra o céu de tempestade. Ali, Tomás, apontou, com os olhos a brilhar de esperança. Parece abandonado. Talvez haja um cantinho quente onde possamos dormir. O Paulo hesitou, com os olhos muito abertos de medo. Mas, e se houver fantasmas? O Tomás sorriu e pegou na mão do irmão. Os fantasmas não existem, parvo. E mesmo que existissem, eu estou aqui para te proteger. Sou o teu irmão mais velho, lembras-te? Só por 3 minutos, protestou Paulo suavemente. Mas um pequeno sorriso surgiu nos seus lábios. Cruzaram a rua a correr, deixando as suas pequenas pegadas no passeio molhado. O portão estava entreaberto, a ranger suavemente com o vento. O Tomás empurrou o suficiente para que pudessem passar, e os gêmeos entraram no jardim abandonado. A erva alta chegava-lhes à cintura, e o Paulo apertou com mais força a mão do irmão.
O palacete, imponente e escuro, parecia observar, luz com as suas janelas vazias, mas para dois pequenos anjos das ruas era um possível refúgio contra a tempestade que se aproximava. Olha, sussurrou o Tomás entusiasmado, apontando para uma janela baixa na lateral do palacete. Podemos entrar por ali. O Paulo apertou seu ursinho contra o peito. Tens a certeza? Confia em mim. O Tomás sorriu com aquele sorriso tranquilizador que sempre acalmava o irmão. Imagina só, talvez haja uma cama quentinha lá dentro. Quente, ou pelo menos um tapete fofinho. A promessa de conforto venceu o medo, e o Paulo seguiu o irmão pelo jardim abandonado. Moviam-se como pequenos exploradores. O Tomás abria o caminho com valentia. O Paulo seguia-o com fidelidade, como sempre fora. A janela tinha apenas o fecho encostado. O Tomás empurrou-a devagar, fazendo-a chiar. Entro eu primeiro, sussurrou. Quando estiver seguro, ajudo-te a passar. Com a agilidade que a necessidade dá, o Tomás esgueirou-se para dentro. Durante alguns segundos de tensão, o Paulo ficou sozinho no jardim, a agarrar com força o seu ursinho, até que ouviu o sussurro do irmão. Anda, dá-me a mão. O interior do palacete era um mundo de sombras e formas misteriosas. A luz fraca do exterior revelava móveis cobertos por lençóis brancos, como fantasmas silenciosos. O ar cheirava a pó e a abandono. Que silêncio! Murmurou o Paulo, com a voz que mal passava de um sussurro. O Tomás apertou-lhe a mão com mais força. Melhor assim. Significa que não está cá ninguém para nos correr daqui. Os gêmeos avançaram pelo corredor escuro, com seus passos pequeninos a ecoar suavemente no chão de mármore. O Paulo levava o ursinho encostado ao rosto, procurando consolo no seu cheiro familiar, enquanto o Tomás olhava em volta com uma coragem curiosa. Por ali, o Tomás apontou para uma divisão com janelas grandes. Há ali um sofá que parece macio. Os miúdos aproximaram-se do móvel tapado e o Tomás puxou suavemente o lençol, revelando um sofá de veludo vermelho. Para dois pequenos anjos das ruas, aquilo parecia um trono real. Esta noite vamos dormir como príncipes. O Tomás sorriu, ajudando o Paulo a subir para o sofá. O Paulo aconchegou-se no veludo, já com os olhos pesados de sono. Conta-me uma história, Tomás. Como a mamã fazia? O Tomás engoliu em seco, desfazendo o nó na garganta, e sentou-se ao lado do irmão. Era uma vez dois príncipes gêmeos. Começou ele, com a sua voz suave a embalar o mais pequeno. Eram muito corajosos e cuidavam sempre um do outro. A tempestade rugia lá fora, mas dentro do palacete abandonado, os pequenos anjos tinham encontrado refúgio. O Paulo adormeceu depressa, ainda a abraçar o seu ursinho, enquanto Tomás ficava de guarda, protegendo-lhe o sono como sempre fazia. Não sabiam que não estavam sozinhos naquela grande casa. No andar de cima, outra história estava prestes a cruzar-se com a deles, mudando para sempre o destino dos pequenos gêmeos. Um trovão ensurdecedor sacudiu o palacete, sobressaltando o Paulo, que acordou num salto. O Tomás, ainda de guarda ao lado do irmão, abraçou-o instintivamente. Shh, foi só um trovão, sussurrou. Mas algo no seu tom de voz disse ao Paulo que se passava algo mais. Na escuridão, os olhos arregalados do Tomás estavam fixos num ponto do corredor. Um chiar de rodas cortou o silêncio. Os miúdos ficaram gelados. Do fundo do corredor escuro, surgiu uma figura numa cadeira de rodas. Os relâmpagos iluminavam-na em clarões fantasmagóricos. Uma mulher de cabelo despenteado e um olhar selvagem. Quem está aí? A voz dela açoitou o ar, fazendo com que o Paulo se encolhesse atrás do irmão. Como se atrevem a invadir a minha casa? O Tomás colocou-se instintivamente à frente do Paulo, embora as suas pernas pequeninas tremessem. A mulher avançou na sua cadeira de rodas, e agora podiam ver o seu rosto contorcido de raiva. Rua! Fora daqui já! Gritou a Clara, com as mãos a agarrarem as rodas da cadeira com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Não bastou que todos me tivessem abandonado. Agora ainda tenho de lidar com pequenos intrusos. O Paulo começou a chorar em silêncio, agarrando-se ao seu ursinho de peluche. O Tomás, no entanto, deu um pequeno passo em frente. Algo nos olhos da mulher, para além da raiva, escondia uma solidão que ele reconhecia. Por favor, senhora. A voz infantil do Tomás tremia, mas manteve-se firme. Está uma tempestade muito forte lá fora.
Só queremos ficar até a chuva parar. Um relâmpago iluminou a sala, seguido imediatamente por um trovão ensurdecedor. As janelas estremeceram com a força da tempestade e o vento uivava como um animal ferido. Não quero saber se o céu está a cair aos pedaços, rosnou a Clara. Mas havia um tom diferente na sua voz. Vocês não têm o direito de... Parou abruptamente quando Paulo, ainda escondido atrás do irmão, apontou timidamente para uma bandeja ali perto. Não comeu nada, sussurrou o Paulo, com a voz quase inaudível. A Clara seguiu o olhar do menino. Havia pratos empilhados, comida intocada de há vários dias, copos meio cheios. Toda a prova da sua solidão e da sua rendição exposta diante dos olhos inocentes de uma criança. Isso não é da tua conta. A Clara tentou manter a dureza na voz, mas algo fraquejou. Os seus olhos percorreram os rostos magros dos meninos, a sua roupa encharcada e gasta. Onde? Onde estão os vossos pais? O Tomás engoliu em seco e puxou o Paulo para mais perto, instintivamente. No céu, respondeu com simplicidade. E, nessas duas palavras, habitava um mundo de dor que a Clara reconheceu instantaneamente. O silêncio que se seguiu só foi interrompido pelo uivo do vento e pela chuva a bater nas janelas. A Clara observou os gêmeos, tão pequenos, tão frágeis, e no entanto com uma força que ela reconhecia. O rapaz da frente, claramente o protetor, lembrava de si mesma anos atrás, quando ainda lutava por aquilo em que acreditava. O mais pequeno, escondido atrás do irmão, agarrava um ursinho de peluche gasto e desfiado como se fosse a sua última ligação a um mundo mais gentil. Como? Como se chamam? A pergunta escapou-lhe dos lábios antes que a conseguisse travar, e a sua voz soou agora mais suave. Sou o Tomás, respondeu o mais corajoso, empurrando depois com suavidade o irmão para a frente. E este é o meu irmão Paulo. O Paulo ergueu o olhar por breves instantes, e a Clara sentiu um aperto estranho no peito, uma opressão que já não sentia há muito tempo. Os olhos grandes e assustados dos miúdos pareciam ver através de todas as suas defesas. Mora sozinha nesta casa tão grande? Perguntou o Paulo com uma voz suave, surpreendendo tanto a Clara como o próprio irmão com aquela pergunta tão direta. A Clara sentiu as mãos tremer sobre os aros da cadeira de rodas. Sim, agora sim, respondeu, com mais amargura na voz do que pretendia. Toda a gente se foi embora. O Tomás olhou em redor da sala escura, reparando nos espaços vazios nas paredes, nos móveis cobertos com lençóis, no pó acumulado. Como nós, murmurou, mais para si próprio do que para qualquer outra pessoa. Um trovão especialmente forte fez tremer as janelas, e o Paulo deu um salto de susto, largando o seu ursinho. Antes que alguém pudesse reagir, o brinquedo rolou e parou junto aos pés da cadeira de rodas da Clara. Houve um momento de tensão enquanto ela se inclinava para a frente, com dificuldade, para apanhar o ursinho. As suas mãos, outrora tão firmes na liderança de impérios empresariais, tremiam ao segurar o brinquedo. Os olhos do Paulo seguiam cada um dos seus movimentos, não com medo, mas com uma preocupação genuína ao vê-la esforçar-se. Tu deixaste cair isto, disse a Clara com a voz rouca, estendendo-lhe o urso. O Paulo aproximou-se com cautela para o recuperar, e nesse breve instante, os seus olhares cruzaram-se. A Clara viu algo que a desestabilizou. Não pena, como costumava ver nos outros, mas uma espécie de compreensão que só as crianças são capazes de ter. Obrigado, sussurrou Paulo, e depois, para surpresa de todos, acrescentou. A senhora também parece precisar de um abraço do Sr. Mimos. O Sr. Mimos? Repetiu a Clara. A palavra soava estranha na sua língua amarga. É assim que se chama o meu ursinho, explicou o Paulo, com um pouco mais de confiança na voz. Faz-me sempre sentir melhor quando estou triste. A Clara sentiu algo quente e úmido na cara e, com horror, percebeu que eram lágrimas. Há quantos anos não havia ninguém que se importasse com o que ela sentia? Pronto, já chega. Tentou recuperar o seu tom duro, mas a voz falhou-lhe. Podem ficar até a tempestade passar. Só até aí, o Tomás assentiu solenemente, como se estivesse a selar um acordo comercial. Obrigado, senhora. Prometemos que vamos ser silenciosos. Clara, ouviu-se dizer, para sua própria surpresa. O meu nome é Clara. A tempestade continuava a rugir lá fora, mas dentro da mansão, algo tinha mudado. Na escuridão,
3 almas solitárias tinham se encontrado. A Clara observou os gêmeos a ajeitarem-se novamente no sofá. O Paulo continuava a abraçar o Sr. Mimos. O Tomás montava guarda ao seu lado. A Clara começou a girar a cadeira para se ir embora, mas parou ao ouvir a voz suave do Paulo. Boa noite, menina Clara. Algo dentro dela, algo que se tinha congelado no dia do acidente, começou, muito lentamente, a derreter-se. A Clara olhava para o telemóvel no seu regaço, com os dedos suspensos sobre os números. Ligar para a segurança social seria a decisão lógica, a única decisão sensata. Afinal de contas, o que podia ela fazer, uma mulher amargada e paraplégica, por 2 miúdos da rua? Lá de baixo, chegavam as vozes suaves dos gêmeos. Tinha-lhes dado umas mantas velhas e deixado que ficassem no sofá da sala, só até a tempestade passar, continuava a dizer a si própria, mas a conversa que ecoava pela mansão silenciosa começou a cativar. Lá, tenho fome, Tomás. A voz do Paulo era apenas um sussurro. Eu sei, respondeu o Tomás, com a sua voz pequenina carregada de responsabilidade. Amanhã vou procurar alguma coisa para comer. Lembras-te daquela padaria? Às vezes deixam lá pão duro para nós. A Clara sentiu o estômago apertar-se. Quantas vezes ela tinha desperdiçado comida cara nos seus jantares de negócios? Tomás, a voz do Paulo tremeu ligeiramente. Achas que a mãe nos está a ver lá do céu? Houve um momento de silêncio, quebrado apenas pela chuva a bater nas janelas. Tenho a certeza, respondeu finalmente o Tomás, com a voz embargada. E deve estar orgulhosa por estarmos juntos a cuidar um do outro, como ela nos pediu. A Clara moveu silenciosamente a sua cadeira de rodas até ao topo das escadas, deslizando com cuidado pelo chão de mármore. E se a menina Clara chamar aquelas pessoas outra vez? Perguntou o Paulo, referindo-se claramente à segurança social, aqueles que nos queriam separar. Não nos vão separar. O Tomás afirmou-o com uma convicção que apertou o coração de Clara. Prometi à mamã que cuidaria sempre de ti. Lembras-te? A dona Clara parece triste como a mamã depois do acidente. O Paulo observou com inocência. A Clara ficou paralisada na sua cadeira. É verdade, concordou o Tomás, pensativo. Mas a mamã dizia sempre que, mesmo que estejas ferida por fora, ainda podes amar por dentro. Se calhar, a dona Clara só se esqueceu de como se faz. As lágrimas que a Clara estivera a conter começaram a cair em silêncio. As suas mãos tremiam sobre as rodas da cadeira. Sabes, lembra-me a mamã, continuou Tomás, em voz baixa. A maneira como tenta parecer zangada, mesmo estando triste. A mamã também fazia isso quando lhe doía alguma coisa. Lembras-te, disse o Paulo, mas a mamã sorria sempre depois, porque nós a fazíamos sorrir. O Tomás fez uma pausa. Se calhar, a dona Clara só precisa que alguém a faça sorrir também. A Clara afastou-se, com as mãos a tremer tanto que mal conseguia manobrar a cadeira. De volta ao seu quarto, olhou para o telefone em cima da cama. O ecrã mostrava o número da segurança social, mas ela não conseguia obrigar-se a marcar. As horas passaram devagar. A tempestade começou a acalmar, mas a Clara permaneceu acordada, a ouvir os sussurros ocasionais dos miúdos lá embaixo. Tenho medo de adormecer, admitiu o Paulo, a certa altura. Por quê? Perguntou o Tomás com doçura. E se, quando acordarmos, tivermos de nos ir embora? Aqui está tão quentinho. E a dona Clara, embora seja resmungona, também me lembra a mamã. A Clara sentiu o coração apertar-se. Tanta gente tinha tentado ajudá-la, depois do acidente, apenas para ser afastada pela sua amargura. Por volta da meia-noite, ouviu passos pequeninos na escada. O seu primeiro instinto foi gritar-lhes para descerem, mas algo a travou. Através da porta entreaberta, viu o Tomás a amparar o Paulo, que parecia ter tropeçado. Desculpe, dona Clara, sussurrou o Tomás, ao perceber que ela estava acordada. O Paulo precisava de ir à casa de banho, mas está muito escuro. A Clara observou como o menino de 5 anos carregava o peso do irmão sem se queixar. Quantas noites na rua o teriam obrigado a ser muito mais do que uma criança. A casa de banho é a segunda porta à direita. Ouviu-se dizer com a voz rouca de conter as lágrimas. Depois de os miúdos voltarem lá para baixo, a Clara empurrou a cadeira até a janela. A lua tinha finalmente surgido, atravessando as nuvens que se dispersavam.
O seu reflexo no vidro mostrava um rosto sulcado por lágrimas que ela nem tinha dado conta de estar a chorar. Na manhã seguinte, acordou com o som de risinhos abafados. Um som que a mansão não ouvia há tanto tempo que parecia de outra vida. Seguindo o ruído, encontrou os gêmeos na cozinha. Tinham descoberto umas bolachas de água e sal antigas num armário e estavam a dividi-las cuidadosamente em partes iguais. Guarda uma para Dona Clara, insistia o Paulo, separando uma bolacha. Mas tu tens mais fome, protestava o Tomás. A mamã dizia sempre que temos de partilhar. O Paulo respondeu com uma sabedoria muito acima da sua idade. A Clara sentiu algo quebrar-se dentro de si, a muralha de gelo que erguera em redor do seu coração desde o acidente. Ao ver estes dois miúdos que não tinham nada e que mesmo assim pensavam em partilhar, sentiu vergonha da sua própria amargura. A sua voz tremeu, sobressaltando os meninos. Tenho alguma comida no frigorífico. Não é muita, mas apetece-vos uns ovos? O sorriso que iluminou o rosto do Paulo foi como um raio de sol depois da tempestade. O Tomás, sempre mais cauteloso, analisou-a por um momento antes de esboçar um sorriso tímido. Também sabe cozinhar ovos? Perguntou o Paulo, com genuína curiosidade. A verdade é que não, admitiu a Clara, surpreendida com a sua própria honestidade. Sempre tive cozinheiros que o faziam, mas talvez possamos aprender juntos. E assim, naquela manhã fria a seguir a tempestade, 3 almas solitárias tentaram fazer ovos mexidos numa cozinha que não era usada há muito tempo. Os ovos ficaram um bocado queimados e com alguns pedacinhos de casca, mas os risos dos gêmeos enquanto tentavam ajudar despertaram algo na Clara, uma recordação longínqua de quando a vida não se media pelo sucesso e pelo poder, mas em pequenos momentos de alegria partilhada. O telefone com o número da Segurança Social ficou esquecido no quarto. Por agora, pelo menos, a Clara decidiu que podia esperar mais um bocado. Afinal de contas, a tempestade lá fora ainda não tinha passado completamente, ou pelo menos era isso que dizia a si mesma. A manhã chegou com uma claridade diferente à mansão. A Clara acordou com o som suave de uma vassoura a roçar no chão de mármore. Intrigada, conduziu a cadeira de rodas até a porta do quarto e encontrou o Tomás, muito concentrado, a varrer o corredor. O que estás a fazer? Perguntou ela, com uma voz mais doce do que pretendia. O Tomás parou, segurando numa vassoura com quase o dobro do seu tamanho. A limpar, respondeu com simplicidade. A mamã dizia sempre que quando alguém nos ajuda, devemos retribuir o favor. A Clara sentiu um nó apertar-lhe a garganta. E onde está o teu irmão? Como que em resposta o Paulo apareceu a segurar num espanador. Estou aqui a limpar o pó aos móveis, tal como a mamã me ensinou. A sua carinha estava suja de pó, mas os seus olhos brilhavam de orgulho. Não tem de fazer isso, murmurou a Clara, sentindo-se sem jeito. Nós queremos ajudar. O Tomás disse-o com uma seriedade muito acima dos seus 5 anos. Se ajudarmos, talvez possamos ficar mais um bocadinho. O pedido apanhou a Clara de surpresa. Olhou para os 2 miúdos, tão pequenos, e, no entanto, a tentarem ser tão fortes. O Tomás com a sua vassoura, como um cavaleiro. O Paulo com o seu espanador, como uma bandeira de paz. Podemos ser os teus ajudantes, sugeriu o Paulo, entusiasmado. O Tomás é muito forte, consegue alcançar coisas para ti. E eu sei fazer origami. A minha professora ensinou-nos antes de... Soluçou, e a Clara percebeu uma história dolorosa que ainda não tinha sido contada. Iam à escola antes? Perguntou ela com delicadeza. O Tomás acenou com a cabeça. A mamã era professora, explicou. Ensinou-nos a ler antes de começarmos a escola. Dizia que os livros são portas para outros mundos. Como que para o provar, o Paulo correu para a mochila desgastada que traziam e tirou de lá um livro infantil amarrotado. Olha, eu sei ler. Antes de que a Clara pudesse responder, o Paulo já estava sentado no chão ao lado da sua cadeira de rodas, a abrir o livro com um cuidado reverente. Para sua surpresa, o menino começou a ler com uma fluidez impressionante para a sua idade. O príncipezinho não percebia como tinha chegado àquele planeta tão estranho, leu o Paulo, com uma voz clara e melodiosa. Mais depressa percebeu que, às vezes, é preciso perder-se para se encontrar a si próprio. A Clara sentiu os olhos encherem-se de lágrimas.
Quantas vezes tinha ela passado pela sua própria biblioteca, ignorando os livros que agora acumulavam pó? Quantas histórias estariam à espera de ser descobertas? Posso mostrar-vos a biblioteca? Sugeriu ela, timidamente. Os olhos dos gêmeos iluminaram-se como estrelas. A Clara guiou-os pelos corredores até uma grande porta de madeira entalhada. Quando a abriu, o Paulo soltou um grito abafado de espanto. Embora estivesse coberta de pó, a biblioteca mantinha toda a sua imponência. Estantes do chão ao teto, escadas de correr para alcançar os livros mais altos, janelas enormes que deixavam entrar a luz do sol. Para dois miúdos que adoravam livros, era como entrar num palácio encantado. Podemos ver o que há por aqui? Perguntou o Tomás, que pela primeira vez deixou cair a sua postura séria para mostrar uma emoção puramente infantil. A Clara acenou com a cabeça e os miúdos começaram a sua exploração minuciosa. Ela observou-os enquanto manuseavam cada livro com reverência, lendo os títulos em voz alta e partilhando as descobertas um com o outro. E então aconteceu. O Paulo, ao folhear um livro grosso de contos de fadas, deixou cair algo que estava escondido entre as páginas. Uma fotografia antiga flutuou no ar e aterrou junto às rodas da cadeira de rodas da Clara. "Desculpe", exclamou Paulo, mas assim que os seus olhos pousaram na imagem, ele ficou paralisado. A Clara inclinou-se para a frente com dificuldade para ver o que o tinha deixado sem palavras. A foto mostrava duas mulheres jovens num jardim banhado pelo sol. Reconheceu logo uma delas. Ela própria, muitos anos mais nova, a sorrir de uma forma que já há muito tempo se esquecera de conseguir fazer. A outra. "Tomás", chamou o Paulo, a tremer. "Tomás, vem ver." O Tomás aproximou-se e os seus olhos arregalaram-se diante da fotografia. Ela parece. A mamã, rematou o Paulo num sussurro. A Clara sentiu a cabeça andar à roda. A mulher na fotografia, ao seu lado, a que sorria com tanta ternura, tinha uma parecença perturbadora com alguém que ela tinha enterrado no seu passado há muito tempo, mas não podia ser verdade. Como se chamava a vossa mamã? Perguntou a Clara com a voz num fio. "Sofia", respondeu o Tomás. "Sofia Lourenço." O som de vidro a partir-se ecoou pela biblioteca. A Clara tinha deixado cair os óculos que segurava. As suas mãos tremiam de forma incontrolável. Sofia Lourenço, a sua irmã mais nova, a irmã que ela tinha afastado da sua vida há tanto tempo, por razões que agora lhe pareciam insignificantes. "Está bem?" perguntou o Paulo, aproximando-se, preocupado. A sua mãozinha tocou no braço da Clara com uma delicadeza que lhe deu vontade de chorar. "Sim", mentiu a Clara, tentando controlar o tremor. "Foi só a fotografia que me surpreendeu." O Tomás, sempre o mais atento, analisou-a de perto. "A senhora conheceu a nossa mamã?" A Clara abriu a boca, mas as palavras não saíram. Como é que se dizia a duas crianças que ela era a tia delas? A tia que nunca os quis conhecer, que ignorou todos os convites para os visitar, que estava demasiado ocupada a construir um império para se preocupar com a família. "Acho que temos de arrumar esta biblioteca", disse, em vez disso, com a voz rouca. "Gostariam de ser os meus assistentes de biblioteca?" Os meninos acenaram com entusiasmo, distraídos temporariamente da fotografia pela promessa de uma nova aventura. A Clara enfiou a imagem no bolso com o coração a bater descontroladamente. Enquanto observava os gêmeos a organizar livros e a limpar estantes, a Clara sentiu o peso das suas escolhas passadas. Cada sorriso do Paulo, cada gesto protetor do Tomás era uma lembrança viva da Sofia, a irmã que tinha perdido duas vezes, primeiro por escolha própria e depois para sempre. A biblioteca, que estivera sem vida e cheia de pó durante tanto tempo, ganhou vida com as vozes dos meninos a ler títulos, a fazer perguntas e a partilhar descobertas. E a Clara, sentada na sua cadeira de rodas, começou a perceber que talvez o destino lhe estivesse a dar uma segunda oportunidade, não apenas de ter uma família, mas de redimir os seus erros do passado. A fotografia no bolso pesava como chumbo, guardando segredos que ela ainda não estava pronta para revelar. Por agora, limitava-se a observar estes pequenos anjos que o destino colocara no seu caminho, tentando compreender como a sua irmã, mesmo depois de partir, continuava a encontrar formas de tocar o seu coração endurecido. A cozinha da mansão, antes um mausoléu de solidão,
ressoava agora com risos infantis. A Clara olhava maravilhada para como uma simples tentativa de fazer panquecas transformava o ambiente, com farinha pelo chão, pelas bancadas e, acima de tudo, nas caras sorridentes dos gêmeos. Acho que usamos farinha a mais, riu-se o Paulo, tentando limpar o pó branco do nariz. Não existe essa coisa de farinha a mais, respondeu o Tomás com uma seriedade cômica, com as sobrancelhas brancas de farinha. A mãe dizia que o melhor de cozinhar é fazer uma grande trapalhada. A Clara surpreendeu-se a sorrir, algo que lhe acontecia cada vez com mais frequência. Era incrível como 2 meninos pequenos tinham devolvido tanto calor àquela casa fria. Todas as manhãs, o Tomás levantava-se cedo para ajudar a ajustar a almofada da cadeira de rodas dela, com as suas mãozinhas surpreendentemente firmes, tal como a enfermeira tinha ensinado a mãe. O Paulo aparecia pouco depois, trazendo-lhe um copo de água e partilhando alguma história fantástica sobre os seus sonhos. Agora temos de dar a volta à panqueca, instruiu o Tomás, a olhar atentamente para a frigideira. É como virar a página de um livro. Temos de ter cuidado para não o rasgar. A Clara tentou seguir o conselho dele, mas a panqueca dobrou-se de forma estranha. Acho que não sou muito boa nisto, admitiu, surpreendida com a sua própria capacidade de se rir dos seus erros. Não faz mal, consolou-a o Paulo, dando-lhe palmadinhas no braço. A primeira panqueca da mãe também saía sempre torta. Ela dizia que as coisas tortas têm mais personalidade. Nesse momento, o Tomás, ao tentar alcançar mais farinha numa prateleira alta, acabou por deitar abaixo, sem querer, uma caixa velha de receitas. O conteúdo espalhou-se pelo chão da cozinha. Cartões de receitas amarelados, recortes de revistas e, pelo meio, várias fotografias deslizaram para fora. Desculpa, exclaimed, Tomás baixando-se rapidamente para apanhar tudo. O Paulo juntou-se a ele, mas de repente paralisou, com os olhos fixos numa das imagens. Tomás, olha, a Clara aproximou a sua cadeira de rodas, curiosa. A fotografia mostrava 2 mulheres jovens num jardim de rosas. Uma era ela própria, anos mais nova, com um sorriso que há muito se esquecera de como dar. A outra é a mãe, sussurrou o Paulo, com os olhos muito abertos. A Clara sentiu o coração parar. A Sofia sorria na foto, com o rosto radiante entre as rosas, as mesmas rosas que a mãe delas tanto gostara de cultivar. Aquela foto tinha sido tirada no último verão, que passaram juntas como irmãs, antes de a ambição e o orgulho a separarem. A senhora conheceu a nossa mãe? Perguntou o Tomás, com a sua voz pequenina a tremer de emoção. A Clara abriu a boca, mas não saiu som nenhum. Como explicar? Como dizer que a mulher sorridente na fotografia, que tanto se parecia com eles, era a sua irmã? A irmã a quem tinha fechado as portas da sua vida por orgulho e arrogância. A mãe tinha esta mesma foto no quarto dela, continuou o Paulo, com os dedinhos a passar pela imagem. Mas nunca nos disse quem era a outra senhora. O cheiro a queimado invadiu a cozinha. A panqueca esquecida na frigideira. O Tomás desligou o lume rapidamente, movendo-se com a eficácia de quem estava habituado a cuidar de uma casa. Vamos limpar esta desarrumação, disse, recolhendo os papéis caídos. A mãe dizia que depois da confusão, vem a arrumação. A Clara observou os meninos a trabalhar em sintonia, o Tomás a limpar de forma metódica, o Paulo a afastar as fotos com cuidado. Gestos tão pequenos, mas cheios de uma maturidade, que lhe partia o coração. Nessa noite, depois de os gêmeos irem para a cama, a Clara ficou na cozinha já limpa. Em cima da mesa, a fotografia parecia brilhar sob a luz suave do candeeiro. Os seus dedos contornaram o rosto da Sofia, o mesmo sorriso que agora via no Paulo, a mesma determinação que reconhecia no Tomás. Uns passos pequeninos sobressaltaram-na. O Paulo estava à porta da cozinha, abraçado ao seu ursinho. Não consegues dormir? Perguntou a Clara, com suavidade. O Paulo abanou a cabeça e aproximou-se. A senhora parecia triste a olhar para aquela fotografia. Não estou triste, respondeu a Clara, surpreendida com a sua própria honestidade. Apenas pensativa. O Paulo apoiou a cabeça no braço da cadeira de rodas, um gesto de confiança que lhe fez arder os olhos com lágrimas. A mãe também olhava para as fotografias velhas assim, às vezes. Depois abraçava-nos e dizia que, mesmo quando estamos tristes,
podemos escolher fazer alguém sorrir. A Clara sentiu uma lágrima escorrer-lhe pela face. Como podiam dois meninos tão pequenos ter tanta sabedoria? Como podiam eles, tendo perdido tanto, continuar a dar tanto amor? Queres um abraço? Ofereceu o Paulo com inocência. O Tomás diz que eu sou um especialista em abraços. Antes de ela conseguir responder, sentiu os bracinhos do Paulo a envolver. Lá. E ali, naquela cozinha que tinha voltado à vida, Clara Loureiro, a mulher que tinha construído muralhas em redor do seu coração, deixou-se consolar por um menino de 5 anos, que, sem o saber, fazia parte da sua própria história. Tinham-se passado 3 semanas desde a noite da tempestade. A mansão Loureiro, que antes era um túmulo de solidão, pulsava agora com uma vida de que a Clara mal se lembrava. As gargalhadas dos gêmeos ecoavam pelos corredores, preenchendo cada espaço vazio com uma alegria que ela julgava ter perdido para sempre. Naquela manhã ensolarada, a Clara observava da varanda como o Tomás e o Paulo brincavam no jardim. As ervas daninhas tinham sido substituídas por um pequeno canteiro de flores que eles tinham plantado para alegrar a casa. Como disse o Paulo, o Tomás regava as plantinhas com diligência, enquanto o Paulo falava com cada flor, dando-lhes nomes. Dona Clara, gritou o Paulo, acenando com a mão com entusiasmo. A rosa cor-de-rosa disse que vai crescer muito. A Clara deu por si a sorrir. Quem teria imaginado que, depois de perder tudo, encontraria tanta riqueza nos sorrisos de 2 meninos? O toque da campainha cortou o ar, fazendo com que os 3 ficassem imóveis. As visitas eram raras desde que a Clara se tinha isolado. O Tomás correu imediatamente para junto do Paulo, assumindo a sua habitual postura protetora. Meninos, vão para a biblioteca, indicou a Clara, com o coração acelerado. O instinto dizia-lhe que precisava de os proteger. Pela janela lateral, a Clara viu uma mulher de fato cinzento de pé à porta, segurando uma pasta. O nó no estômago da Clara apertou-se. Bom dia, cumprimentou a mulher assim que a Clara abriu a porta. Sou a Alice Martins, da Segurança Social. Estamos a visitar todas as residências da zona. A Clara sentiu o sangue congelar-lhe nas veias. Estamos à procura de 2 meninos gêmeos de cerca de 5 anos, explicou a Alice, consultando a sua pasta. Desapareceram do lar de acolhimento de São Francisco há algumas semanas. Estamos a realizar buscas sistemáticas por toda a região. Na biblioteca, caiu um livro. Embora distante, o som acelerou o coração da Clara. Vivo sozinha, respondeu ela, mantendo a voz firme. Desde o acidente que não recebo muitas visitas. A Alice olhou para dentro através da porta aberta. Se não se importar, precisamos de fazer uma verificação rápida. Procedimento padrão. Estamos preocupados com o bem-estar das crianças. A Clara sentiu as suas mãos agarrarem-se às rodas da cadeira. Tem um mandado judicial, senhora Martins. A Alice suspirou. Não estamos aqui para lhe causar problemas. Só queremos garantir a segurança de 2 meninos vulneráveis. São apenas órfãos assustados que precisam de cuidados adequados. E o que é que a senhora considera cuidados adequados? Perguntou a Clara. A sua voz recuperou um tom afiado que há muito não usava. Separar 2 irmãos que só se têm um ao outro. O olhar da Alice tornou-se mais perspicaz. Como sabe que são irmãos? A Clara percebeu o deslize, mas anos de negociações comerciais ajudaram-na a manter a compostura. É o procedimento habitual, não é? Os irmãos acabam por ir para lares de acolhimento diferentes. Antes de Alice conseguir responder, ouviu-se um pequeno espirro vindo da biblioteca. O Paulo nunca conseguia conter os espirros. Com licença, disse a Alice com firmeza, avançando. Não. A Clara bloqueou a entrada com a sua cadeira de rodas. Não entra na minha casa sem um mandado judicial. Senhora Loureiro, se está a esconder essas crianças. O que estou a fazer? Interrompeu a Clara. É a exercer o meu direito à privacidade. Se quiser voltar com um mandado, cooperarei. Até lá, tenha um bom dia. Ao fechar a porta, a Clara percebeu que estava a tremer, não de medo, mas de uma determinação que já não sentia há anos. Avançou rapidamente com a sua cadeira de rodas em direção à biblioteca e encontrou os gêmeos escondidos atrás de uma estante. Vamos ser levados? Perguntou o Paulo, olhando-a nos olhos. Não respondeu a Clara, num tom surpreendentemente firme. Não vou deixar que ninguém vos separe.
O Tomás olhou para ela com um olhar sério. Mas a senhora pode meter-se em sarilhos por nossa causa. A Clara sentiu o coração apertar-se. Como é que um menino de 5 anos podia carregar tamanha preocupação? Venham, disse ela, abrindo os braços. Era a primeira vez que o fazia, e por um momento, temeu estar a ultrapassar um limite. Mas os meninos não hesitaram. O Paulo praticamente saltou para o seu colo, enquanto o Tomás se aproximou com mais cautela, embora também se tenha deixado abraçar. Vocês devolveram a vida a esta casa, sussurrou a Clara, apertando-os contra o peito. Eles devolveram-me a vida. Agora é a minha vez de os proteger. Nessa noite, depois de as crianças finalmente adormecerem nos quartos como deve ser que lhes tinha preparado, e já não apenas no sofá, a Clara ficou acordada a fazer telefonemas. O seu nome ainda tinha algum peso, e ela sabia que ia precisar de apoio jurídico. A mansão, que escassas semanas antes era o seu túmulo privado, tinha se transformado agora num campo de batalha onde lutaria com todas as suas forças. Não pela sua fortuna perdida nem pelo seu orgulho ferido, mas por algo infinitamente mais valioso. Os sorrisos de 2 crianças que, sem o pretenderem, se tinham tornado na sua razão de viver. Na sua mesa de cabeceira, a fotografia da Clara com a Sofia parecia sorrir sob o brilho do candeeiro. Tantos anos perdidos no orgulho, tantas oportunidades desperdiçadas. Mas agora, através daqueles pequenos anjos, talvez houvesse uma oportunidade de redenção. O som de passinhos no corredor captou a sua atenção. O Paulo apareceu logo à porta, seguido pelo Tomás. Não conseguimos adormecer, admitiu o Paulo, a apertar o seu ursinho de peluche. Podemos ficar aqui consigo? Perguntou o Tomás, tentando parecer corajoso, embora o medo ainda se notasse nos seus olhos. A Clara sentiu os olhos encherem-se de lágrimas. Claro que sim. Os miúdos acomodaram-se de cada lado da sua cadeira e o Paulo começou a cantarolar suavemente uma canção de embalar, a mesma que a Sofia costumava cantar, a mesma que a mãe delas lhes tinha cantado outrora, Lua de Cristal. A sua voz infantil era um bálsamo confortante. A Clara fechou os olhos, deixando as lágrimas correrem livremente. Em algum lugar tinha a certeza. A Sofia estava a sorrir. A sua irmã sempre tinha acreditado no poder do amor para mudar as pessoas. Agora, através dos seus filhos, estava a provar-lo mais uma vez. Ninguém vos vai separar, prometeu a Clara, tanto às crianças como à memória da sua irmã. Ninguém. Menina Clara, olhe o que eu encontrei. A voz entusiasmada do Paulo vinha do jardim. A Clara moveu a sua cadeira até a janela do escritório, observando o Paulo a mostrar com orgulho um botão de rosa que começava a desabrochar no canteiro de flores que tinham plantado juntos. É igualzinho ao da fotografia, gritou ele, apontando para a foto que agora ocupava um lugar de destaque na sala. Aquela que mostrava 2 irmãs a sorrir num jardim de rosas, ainda unidas por um amor que o tempo e o orgulho tinham tentado destruir. Foi então que aconteceu. Ao manobrar a sua cadeira em direção à secretária, a Clara bateu numa estante velha. O impacto derrubou uma caixa de madeira da prateleira de cima, espalhando o seu conteúdo como folhas de outono pelo chão. Cartas, dezenas delas. Com as mãos a tremer, a Clara pegou no primeiro envelope. A morada do remetente fez o seu coração parar. Sofia Lourenço. A data, 6 anos atrás. O selo nunca tinha sido quebrado. Do jardim, vinha o riso do Tomás enquanto ajudava o Paulo a regar as rosas. Aquele som deu-lhe a coragem para fazer o que já devia ter feito há anos. Abriu a primeira carta. Querida Clara, tenho uma notícia maravilhosa. Estou grávida, e não é apenas um bebê. São gêmeos. Mal posso acreditar que vou ser mãe de 2 pequenos anjos. O médico diz que vão ser rapazes. Sei que não nos falamos desde aquela noite terrível em que disseste que eu estava a deitar a minha vida a perder por escolher. Ensinar em vez de me juntar ao negócio da família. Mas Clara, tu és a minha única irmã. Como é que vou dar à luz sem te ter ao meu lado? Por favor, escreve-me. Quero que os meus filhos conheçam a tia. Com amor, Sofia. As lágrimas turvavam a visão da Clara, mas ela continuou. A carta seguinte tinha a data de 5 meses mais tarde. Clara, os bebés estão a crescer fortes. O médico diz que um é mais irrequieto. Já consigo adivinhar a sua personalidade protetora. O outro é mais calmo, mais observador, exatamente como nós éramos, lembras-te? Tu sempre a proteger-me.
e eu sempre a sonhar. Escolhi os nomes deles, Tomás, em homenagem ao papá, e Paulo. Lembras-te de quando brincávamos a dizer que, se um dia tivéssemos um irmão, ele se chamaria Paulo? Por favor, Clara, não deixes que o orgulho seja maior do que o amor. Sofia. A voz do Paulo a chamar pelo irmão a partir do jardim fez a Clara estremecer. Quantas vezes tinha guardado aquelas cartas numa caixa sem sequer as ler? Quantos momentos preciosos tinha perdido? Outra carta, esta de 4 anos atrás. Mana, os meninos fizeram 1 ano hoje. O Tomás já tenta tomar conta do Paulo. É inacreditável como ele sabe sempre quando o Paulo está prestes a chorar. São tão unidos. Clara, eles lembram-me de nós as duas, antes de o dinheiro e o poder importarem mais do que o amor. O Tomás tem o teu espírito protetor, sabes? E o Paulo, o Paulo tem essa mesma sensibilidade que tu tinhas antes de a esconderes atrás de muralhas de orgulho. Ainda vais a tempo de os conhecer, ainda vamos a tempo de ser uma família. Com saudade, Sofia. Do jardim veio a voz do Tomás. Cuidado, Paulo, eu apanho. A Clara abafou um soluço. Como é que não tinha percebido antes? Como é que não tinha reconhecido a Sofia em cada gesto daqueles meninos? A carta seguinte gelou-lhe o sangue. Era de há apenas 1 ano. O papel estava manchado de lágrimas. Clara, o médico diz que o cancro está demasiado avançado. Já tentei tudo, mas não me resta muito tempo. Os meus pequenos anjos vão ficar sozinhos neste mundo. São tão pequeninos, Clara, tão pequeninos. E em breve terão de enfrentar a vida sem mãe. Se esta carta chegar às tuas mãos, se um dia decidires abri-la, por favor, procura os meus meninos. Estarão no lar de São Francisco. No fundo do meu coração, sei que um dia vais perceber que o poder e o dinheiro não significam nada em comparação com o amor de uma família. O Tomás e o Paulo são uma parte de mim, mas também são uma parte de ti. Clara, eles têm a nossa força, a nossa determinação, mas, acima de tudo, ainda guardam aquele amor puro que partilhávamos na infância, antes de o mundo nos separar. O meu último desejo é que os encontres. Dá-lhes o amor que eu já não lhes posso dar. Sê a tia maravilhosa que eu sei que pode ser. A irmã incrível que foste um dia. E Clara, eu perdoo-te, sempre o fiz. O amor entre irmãs é mais forte do que qualquer desentendimento, do que qualquer orgulho. Com amor eterno, Sofia. A última carta escorregou das suas mãos trêmulas. No jardim, os gêmeos tinham começado a cantar a mesma canção de embalar que a avó costumava cantar, e que a Sofia depois cantou aos filhos. Lua de cristal que me faz sonhar. A Clara olhou pela janela, observando os miúdos. O Tomás a guiar cuidadosamente o Paulo para plantar em outra rosa, exatamente como a Sofia tinha descrito, sempre protetor, sempre cuidadoso. O Paulo a conversar com as flores, com a sua sensibilidade a brilhar em cada gesto. O destino, na sua misteriosa sabedoria, tinha-lhe trazido os sobrinhos, não através das cartas que nunca abrira, não através do lar que a Sofia tinha mencionado, mas sim através de uma tempestade que os guiara até a sua porta. Dona Clara chamou o Paulo da janela, com a cara suja de terra, mas radiante de felicidade. Venha ver, a rosa que plantamos está a crescer. É igualzinha às rosas da fotografia, acrescentou o Tomás cheio de orgulho. A Clara limpou as lágrimas e começou a empurrar a cadeira de rodas em direção ao jardim. As cartas podiam esperar. Aquele era um momento para viver o presente que o destino lhe tinha oferecido. Um presente que a Sofia, na sua infinita sabedoria e amor, tinha preparado sem sequer saber. Ao aproximar-se dos miúdos, a Clara fez uma promessa silenciosa à Sofia. Desta vez, não desperdiçaria a oportunidade de amar. Desta vez, seria a família que aqueles pequenos anjos mereciam. Contem-me mais sobre essas rosas, disse ela, com a voz embargada pela emoção contida. E enquanto os gêmeos tagarelavam entusiasmados sobre as suas descobertas no jardim, a Clara sentiu, pela primeira vez em muitos anos, que estava exatamente onde devia estar. O grito do Tomás acordou a Clara à meio da noite. Dona Clara, o Paulo não está bem. Nunca mais esqueceria a cena ao entrar no quarto dos miúdos. O Paulo estava encolhido na cama, a tremer violentamente, com a carinha vermelha de febre. O Tomás segurava a mão do irmão, com lágrimas silenciosas a correr-lhe pelas bochechas. Ele começou a tremer, explicou o Tomás.
com a sua voz pequenina a tremer, como a mãe quando ficou doente. A Clara sentiu o coração congelar. Com cuidado, inclinou-se da cadeira de rodas para tocar na testa do Paulo. Estava a ferver. Dói-me a cabeça, gemeu o Paulo, muito fraco, com os olhos vidrados de febre. Quero a mãe. A Clara pegou logo no telefone com as mãos a tremer, enquanto marcava para o serviço de táxis que utilizava desde o seu acidente. O único que tinha carros adaptados para cadeiras de rodas. É uma emergência, explicou ela, com urgência. Preciso de ir para o hospital com uma criança doente. Tomás, preciso que sejas forte, disse a Clara, esforçando-se por manter a voz calma. Vai ao meu quarto e traz a minha mala, aquela grande e castanha, e também uma manta. Enquanto o Tomás corria, a Clara ligou também para o hospital a avisar que estavam a caminho. Cada minuto parecia uma tortura enquanto ela via o Paulo tremer cada vez mais. O Tomás voltou rapidamente carregando a mala e a manta. Com cuidado embrulharam o Paulo nela. A Clara sentiu-se impotente na sua cadeira de rodas, dependente da ajuda de um menino de 5 anos. Mas o Tomás mostrou uma força e uma maturidade surpreendentes. O táxi já chegou, menina Clara, anunciou o Tomás, a olhar pela janela. O motorista, um homem que a Clara reconheceu de viagens anteriores, percebeu de imediato a gravidade da situação. Ajudou a deitar o Paulo no banco de trás, com o Tomás a segurar-lhe a cabeça no colo, e arrumou cuidadosamente a cadeira de rodas da Clara na bagageira. Para o hospital central, o mais depressa possível, indicou a Clara com a voz a tremer, enquanto segurava a mão febril do Paulo. Durante o trajeto, cada semáforo vermelho parecia uma eternidade. No banco de trás, o Tomás cantava baixinho a canção de embalar que a mãe lhes cantava, a mesma que a avó já tinha cantado noutros tempos. Lua de cristal que me faz sonhar. As lágrimas corriam pelo rosto da Clara. Na sua mala, as cartas da Sofia pareciam queimar, cheias de palavras de amor que ela tinha ignorado. Agora, segurando a mão a ferver do Paulo, prometeu em silêncio nunca mais falhar à sua família. Finalmente chegaram ao hospital. O motorista, que se apresentou como Roberto, insistiu em ajudá-los a sair do carro, recusando-se a cobrar pela viagem. Também tenho netos, disse apenas. Uma equipa de enfermeiras, alertada pela chamada da Clara, aproximou-se rapidamente com uma maca. Febre muito alta, convulsões, disse a Clara sem hesitar, enquanto transferiam o Paulo. Tem 18 meses. Não, tem 5 anos. Não sabemos de alergias. A senhora é a mãe? Perguntou uma enfermeira. A Clara hesitou por um instante. Sou a tia. A mãe faleceu. Foi então que uma voz quebrou o ambiente das urgências. Na verdade, legalmente, a senhora não tem qualquer vínculo com eles. Alice Martins, a assistente social, estava à entrada a segurar uma pasta volumosa. Vim mal recebi o alerta do hospital sobre 2 crianças desaparecidas. Por favor, suplicou a Clara com a voz a quebrar. Agora não. Ele precisa de cuidados. É exatamente por isso que aqui estou, respondeu a Alice, tirando vários documentos da pasta. Tenho uma ordem judicial para colocar as crianças sob a tutela do Estado. Precisam de cuidados adequados. Não precisam, desafiou a Clara, com a voz a recuperar a força que no passado lhe tinha permitido gerir impérios. Não de alguém numa cadeira de rodas, não de quem cruzou a cidade à meio da noite para lhe salvar a vida. O Tomás agarrou-se à cadeira da Clara, a tremer. Não quero ir embora. Por favor, não nos separem. Isto é o procedimento padrão, insistiu a Alice. Embora o seu tom de voz tenha suavizado ligeiramente, as casas de acolhimento são separadas, disse a Clara com amargura, apertando a mão em torno das cartas dentro da mala e encontrando uma nova determinação. Estas crianças são meus sobrinhos, filhos da minha irmã Sofia Lourenço. Tenho as cartas dela para o provar. A Alice parou, surpreendida. Isso tem de ser verificado. Verifique, respondeu a Clara com firmeza. Mas, neste preciso momento, deixe-me estar com o meu sobrinho. Ele precisa de mim. Eles precisam de mim. Nesse momento, apareceu um médico. O menino está a chamar pela menina Clara. O Tomás olhou de forma suplicante para a assistente social, sem largar a cadeira da Clara. Por favor, a menina Clara é a nossa família agora. Alice Martins observou a cena durante um longo momento. A mulher numa cadeira de rodas que tinha levado uma criança doente ao hospital à meio da noite.
o miúdo agarrado a ela como se a sua vida dependesse disso. O taxista preocupado, à espera no corredor. 24 horas, disse por fim. Tem 24 horas para provar o parentesco. Até lá podem ficar juntos. A Clara soltou o ar que nem sabia que estava a suster. Vamos, Tomás. O teu irmão precisa de nós. O Roberto, o taxista, aproximou-se deles. Se precisarem de alguma coisa, aqui tem o meu cartão. Liguem quando quiserem. A Clara agradeceu-lhe com um gesto, emocionada com tamanha bondade inesperada. Enquanto seguia o médico pelos corredores do hospital, apertou as cartas da Sofia na mala. A Sofia estava com eles naquela noite, em cada palavra que escreveu com amor, em cada ato protetor do Tomás, em cada batalha que ainda estava por travar. Ele vai ficar bem? Perguntou o Tomás baixinho, com a sua mãozinha a procurar a da Clara. Sim, querido, respondeu ela, surpreendida com a naturalidade com que lhe saíra aquela palavra carinhosa. Não vou deixar que lhe aconteça nada, nunca mais. A noite seria longa, mas Clara Lourenço tinha finalmente encontrado algo por que valia a pena lutar. Algo maior do que o orgulho, maior do que o medo, maior do que qualquer limitação física. Tinha encontrado o amor que a sua irmã tanto se esforçara por lhe ensinar, e por esse amor moveria montanhas. Lá fora, a tempestade que se formava parecia refletir a batalha que se avizinhava. Mas desta vez, a Clara não estava sozinha. Tinha 2 pequenos anjos ao seu lado, e no coração, a força de uma irmã que, embora ausente, ainda guiava os seus passos através do amor. O bipar constante dos monitores do hospital marcava o passar das horas enquanto a Clara velava o sono agitado do Paulo. O médico tinha diagnosticado uma pneumonia grave, mas os antibióticos já estavam a fazer efeito. O Tomás tinha finalmente adormecido numa cadeira improvisada, exausto após horas de vigília ao lado do irmão. No silêncio da madrugada, a Clara abriu a mala e tirou as cartas. 24 horas para provar o parentesco, dissera Alice. 24 horas para emendar anos de erros. A primeira carta que voltou a abrir guardava uma surpresa. Um pequeno envelope com fotografias em que não tinha reparado antes. As suas mãos tremiam ao revelar-lhe a primeira imagem. A Sofia numa cama de hospital, com um aspecto cansado mas radiante, a segurar 2 pequenos bebés. Minha querida irmã, começava a nota anexa. Hoje os teus sobrinhos chegaram ao mundo. O Tomás nasceu primeiro, já a proteger o caminho do Paulo. São tão pequeninos, Clara, e no entanto tão cheios de personalidade. O Tomás não chora, só faz uma cara séria que me lembra tanto a ti quando estás concentrada. O Paulo é mais sensível, chora facilmente, mas o seu sorriso ilumina todo o quarto. A Clara olhou para os meninos. Agora o Tomás, mesmo a dormir, exibia aquela expressão protetora. O Paulo, apesar da febre, tinha uma aparência serena que transmitia paz. Como é que não tinha reparado nisso antes? Como pudera estar tão cega? A carta seguinte continha mais fotos. Os gêmeos no seu primeiro aniversário, cobertos de bolo. Eles perguntam-me pela tia Clara. Escrevera a Sofia. Mostro-lhes a tua foto e conto-lhes histórias de quando éramos pequenas. O Tomás deixa tudo o que está a fazer só para ouvir. Enquanto o Paulo abraça a foto como se pudesse sentir o teu amor através dela. Uma lágrima caiu sobre a fotografia e a Clara limpou-a com cuidado. Na cama do hospital, o Paulo mexeu-se, murmurando no seu sono febril. Ela segurou a sua mãozinha quente, sentindo o peso de cada momento perdido. Menina Clara, ouviu-se a voz sonolenta do Tomás. Está a chorar? Vem cá, querido, disse ela suavemente, mostrando-lhe as fotos. Quero mostrar-te uma coisa. O Tomás aproximou-se com os olhos muito abertos diante das imagens. Esses somos nós quando éramos bebés? Sim, respondeu a Clara com a voz a tremer. A tua mãe mandou-mas. Ela queria muito que eu fizesse parte da vossa vida. Por que é que nunca nos veio ver? Perguntou o Tomás com inocência. Uma pergunta que lhe trespassou o coração. A Clara respirou fundo. Devia a verdade àqueles pequenos anjos, pois no passado tinha sido uma pessoa muito diferente. Tomás, eu estava tão obcecada com o dinheiro e com o poder que me esqueci do que realmente importava. A Clara pegou noutra carta escrita quando os meninos tinham 3 anos. Hoje o Tomás defendeu o Paulo de um rapaz mais velho no parque. Escrevera a Sofia. Ele tem a tua força, Clara,
Essa mesma determinação que sempre tiveste para proteger quem mais gostas. E o Paulo? Oh, o Paulo tem o teu coração sensível, aquele que escondias do mundo, mas que eu sempre vi. A mamã falava muito de si, disse o Tomás em voz baixa, a olhar para as fotos. Às vezes ficava triste a olhar pela janela. O Paulo perguntava-lhe por que é que a tia Clara nunca vinha e ela dizia que, um dia, tu te ias dar conta de que o amor era mais importante do que qualquer outra coisa. A última carta do monte era diferente. O papel estava amarrotado, como se tivesse sido molhado e seco várias vezes. A data era de apenas uma semana antes de a Sofia falecer. Minha querida irmã, se estás a ler isto, significa que finalmente abriste o teu coração. Talvez eu já cá não esteja, mas sei que um dia vais encontrar os meus meninos, os nossos meninos. Quando esse dia chegar, não te culpes pelo passado. O amor não guarda registro dos erros, simplesmente espera pelo momento certo para florescer. O Tomás e o Paulo são as minhas maiores dádivas ao mundo e são também o meu último presente para ti, Clara. Através deles, podes redescobrir a menina que já foste um dia, aquela que me protegia dos trovões, que cantava para mim até eu adormecer, que acreditava que o amor era a força mais poderosa do mundo. Estarei sempre contigo em cada sorriso dos meninos, em cada momento de amor partilhado, porque a família, Clara, não tem a ver com sangue nem com obrigação, tem a ver com amor e com escolhas. Com amor eterno, Sofia. Nesse preciso momento, Alice Martins apareceu à porta. Os seus olhos repararam nas fotografias espalhadas e nas cartas dos gêmeos perto da Clara. Clara estendeu as fotografias e as cartas. Aqui tem a prova que pediu, disse suavemente. Não são documentos oficiais, mas são memórias e amor. Alice pegou numa fotografia antiga que mostrava duas meninas num jardim de rosas, Clara e Sofia, anos atrás. Comparou-a com a fotografia mais recente do jardim de rosas que os gêmeos tinham encontrado no livro. A semelhança era inegável. Os mesmos sorrisos, os mesmos olhos, é o mesmo amor de irmãs capturado em duas épocas diferentes. E aqui, continuou Clara, mostrando as fotografias dos gêmeos recém-nascidos e as cartas que documentavam o seu crescimento, está a história de uma tia que demorou demasiado tempo a perceber o que realmente importava. Alice examinou cada fotografia e cada carta em silêncio. Por fim, olhou para os meninos. O Tomás a proteger a Clara com o seu pequeno braço, e o Paulo ainda a segurar-lhe a mão no seu sono febril. Às vezes, disse Alice em voz baixa, a prova mais sólida de uma família não está no papel, mas sim nos pequenos gestos de amor. Fechou a sua pasta. Os meninos podem ficar consigo, menina Lourenço. Claro que haverá visitas de acompanhamento, mas está à vista que já encontraram o seu lar. O Tomás e o Paulo agarraram-se ainda mais a Clara, cujo coração sentiu que ia explodir de alegria. Ouviram isto? Sussurrou Clara aos sobrinhos. Vão ficar comigo para sempre? Perguntou o Paulo a partir da cama do hospital, com os olhos brilhantes apesar da febre. Para sempre, confirmou Clara, beijando-lhe a testa quente. A mamã dizia sempre que um dia a nossa família voltaria a estar completa, disse o Tomás suavemente, com um sorriso a iluminar-lhe o rosto sério. Clara olhou para a janela, onde o sol finalmente vencia a noite, pintando o céu com cores de esperança. Obrigada, Sofia, sussurrou. Obrigada por não desistires de mim, por me dares esta segunda oportunidade através dos meus pequenos anjos. E ali, naquele quarto de hospital, entre a prova de um amor que ultrapassara anos de silêncio e a promessa de um futuro cheio de alegria, Clara Lourenço compreendeu finalmente o verdadeiro significado de família. Porque às vezes, como a Sofia sempre soube, o amor simplesmente espera pelo momento certo para florescer. E esse momento era agora. A cozinha estava banhada pela luz suave da manhã, perfumada com o aroma a torradas e chocolate quente. Um novo ritual tinha ganho forma de maneira natural. O Tomás estava sentado à mesa do pequeno almoço, a ler o jornal em voz alta para a Clara, enquanto o Paulo desenhava, espalhando lápis de cera por todo o lado. Famoso empresário anuncia a reabertura das empresas Moutinho com um investimento de... O Tomás fez uma pausa franzindo o sobrolho. Este número tem muitos zeros. Clara sentiu o sangue congelar-se-lhe nas veias. Deixa-me ver isso, querido. O título atingiu-a como uma bofetada. O Império Moutinho renasce das cinzas com investimento multimilionário. A fotografia mostrava o seu antigo sócio,
Ricardo Moutinho, a sorrir com arrogância em frente a um novo edifício corporativo. Ficou sem cor, observou o Paulo, pousando os lápis de cera. Quer que lhe faça um desenho para a animar? Clara forçou um sorriso, mas a sua mente já trabalhava a toda a velocidade. Ricardo Moutinho, o homem que assumira o controle das suas empresas enquanto ela recuperava, alegando que estavam à beira da falência, o mesmo que a convencera a assinar inúmeros documentos enquanto estava medicada e deprimida. Tomás, podes continuar a ler? Perguntou ela, tentando manter a voz calma. Após um período de reestruturação, Moutinho anuncia um regresso triunfal ao mercado, continuou o Tomás, com a sua voz infantil, a contrastar fortemente com a gravidade das palavras. Cada frase do artigo encaixava como uma peça de um quebra-cabeças. As transferências suspeitas, os relatórios financeiros estranhos, os funcionários-chave misteriosamente substituídos. O Ricardo não estava a salvar as empresas dela. Estava a roubá-las, sistematicamente. Prontinho, anunciou o Paulo, orgulhoso, erguendo um desenho colorido. És tu a sorrir para afugentar a tristeza. Clara olhou para o desenho. Uma figura numa cadeira de rodas, rodeada de flores e corações, com um enorme sorriso. Ao lado dela, duas figuras mais pequenas de mãos dadas com a primeira. É a nossa família, explicou Paulo, com os olhos a brilhar. Aquela imagem inocente despertou algo dentro de Clara, uma força que julgava perdida. Não lutaria apenas para recuperar os seus bens, mas sim pelo futuro daqueles pequenos anjos que tinham entrado na sua vida. É lindo, querido, disse ela, guardando o desenho com cuidado. Preciso de fazer uma chamada importante. Podem ir brincar para a biblioteca um bocadinho? Os meninos assentiram, embora o Tomás tenha hesitado à porta. Tens a certeza de que vais ficar bem? Vou ficar bem, garantiu-lhe Clara, comovida com a preocupação dele. Às vezes, os adultos têm de emendar os seus erros. Assim que os gêmeos saíram, Clara pegou no telemóvel. O número ainda ali estava, após 5 anos sem ser usado. Roberto Anes, o seu antigo amigo e investigador privado, um dos muitos que ela tinha afastado com a sua arrogância. O telefone tocou 3 vezes antes de uma voz familiar atender. Anes ao telefone. Roberto, sou eu. Sou a Clara Lourenço. O silêncio ecoou do outro lado da linha. Clara Lourenço a pedir ajuda? Respondeu ele finalmente, com o sarcasmo a escorrer de cada palavra. O mundo deve estar a acabar. Tinhas razão, admitiu ela, com cada palavra a arranhar-lhe o orgulho. Em tudo, na forma como mudei, em como afastei as pessoas que eram importantes para mim. 5 anos, Clara interrompeu ao Roberto. 5 anos desde que tentei avisar-te sobre o Moutinho e tu me disseste para me meter na minha vida. Eu sei, sussurrou ela, com as lágrimas a queimarem-lhe os olhos. Estava cega pela arrogância, pela amargura. Mas agora tenho um motivo para lutar. O riso do Paulo chegou do corredor, seguido pela voz protetora do Tomás. Cuidado com esses livros, campeão. São vozes de crianças? Perguntou o Roberto, surpreendido. Clara respirou fundo e contou-lhe tudo. Sobre a Sofia, sobre os gêmeos, sobre como 2 crianças tinham descongelado o seu coração de gelo. Falou sobre o casarão vazio, as cartas por abrir, as segundas oportunidades e a redenção. Quando ela terminou, o silêncio do outro lado era diferente. O Moutinho está a reabrir a empresa, continuou Clara, com dinheiro que suspeito ser meu. Preciso da tua ajuda, Roberto. Não por mim, mas por eles, pela família que estou a tentar reconstruir. Envia-me o artigo do jornal, respondeu finalmente o Roberto, e qualquer documento que ainda tenhas dessa época. Vou precisar de tempo e não vai ser barato. O dinheiro não é problema, começou Clara, automaticamente, mas logo se calou e se riu de si mesma. Na verdade é sim. Estou praticamente na ruína, mas posso vender algumas das poucas coisas de valor que me restam. Fazer uma hipoteca. A Clara Lourenço, a admitir que está na ruína, interrompeu-a o Roberto, embora o seu tom tivesse suavizado. Agora sim, acredito que mudaste. Nesse momento, o Paulo entrou a correr na cozinha, seguido pelo Tomás. Olha, tia Clara, encontramos um livro cheio de números na biblioteca. Era um velho livro de contabilidade de que ela mal se lembrava. Eu disse-te para esperares, protestou o Tomás, sempre o guardião. Clara olhou alternadamente para o livro e para o telefone. Roberto,
Pode ser que os miúdos tenham acabado de encontrar algo muito interessante. Depois de acertar os detalhes com o Roberto, Clara chamou os gêmeos. Vocês ajudaram-me a encontrar algo muito importante, explicou-lhe suavemente. Às vezes, os anjos escondem-se nos pormenores mais pequenos. Como a mamã dizia, exclamou o Paulo. Ela dizia que os anjos estão escondidos nas pequenas coisas. Só temos de prestar atenção. A vossa mamã era muito sábia. Clara sorriu, puxando-os para si num abraço. Ainda estáis triste? Perguntou Tomás, com uma expressão séria. Não, querido. Agora estou decidida. O que é que isso significa? Perguntaram os dois ao mesmo tempo. Significa que vou lutar pelo que é justo, explicou Clara. Como tu fazes quando proteges o teu irmão, Tomás? E como ambos fizeram quando me ajudaram a redescobrir o amor. Então, nós também podemos ajudar, declarou Paulo, agarrando nos seus lápis de cera. Vou fazer mais desenhos felizes, e eu posso continuar a ler as notícias. Ofereceu o Tomás, orgulhoso da sua nova competência. Clara sentiu o coração transbordar de amor. O Ricardo Moutinho podia ter-lhe roubado a fortuna, mas não conseguiria tocar no amor daqueles dois pequenos anjos que tinham mudado a sua vida. Sim, meus amores, respondeu ela, observando o Paulo a começar um novo desenho enquanto o Tomás voltava ao jornal. Vocês já estão a ajudar mais do que imaginam. E enquanto as crianças se ocupavam com as suas tarefas, Clara começou a planear. A batalha seria dura, mas agora tinha algo muito mais valioso do que o dinheiro pelo qual lutar. Tinha uma família, e desta vez não deixaria que ninguém nem nada lhe roubasse o que verdadeiramente importava. Clara olhava para a chuva que batia nas janelas da biblioteca, com o velho livro de contabilidade aberto no colo. O Roberto passara a tarde inteira a explicar-lhe as suas últimas descobertas pelo telefone, cada uma mais perturbadora do que a anterior. As transferências começaram 3 dias depois do teu acidente, dissera-lhe ele. O Moutinho aproveitou o facto de estar sedada no hospital para começar a desviar fundos de forma sistemática. Em 6 meses, tinha transferido mais de 70% do capital da empresa para contas no estrangeiro. Agora, a sós com os seus pensamentos, Clara examinava os extratos bancários que o Roberto tinha conseguido. O padrão era claro como a água. Enquanto ela lutava contra a depressão e se adaptava à cadeira de rodas, Ricardo Moutinho desmantelava o seu império peça por peça. Menina Clara, uma voz suave interrompeu os seus pensamentos. O Tomás estava à porta da biblioteca, a segurar um copo de leite. Não desceu para jantar. Desculpa, meu amor. Fiquei perdida no meio destes papéis. O Tomás aproximou-se e poisou o leite com cuidado sobre a mesa. O Paulo fez chocolate quente, mas arrefeceu. Por isso agora é só leite com chocolate. A Clara esboçou um sorriso involuntário. Era incrível como os pequenos gestos dos gêmeos conseguiam iluminar até os momentos mais sombrios. Pareces triste outra vez? Observou o Tomás, com aquela agudeza de espírito que sempre a surpreendia. Não estou triste, meu amor, só preocupada. É por causa do homem mau do jornal? A Clara piscou os olhos, surpreendida. Eu vi como a tua cara mudou quando estavas a ler, explicou o Tomás, sentando-se ao pé da cadeira dela. A mamã também ficava assim quando tinha problemas de dinheiro, mas dizia sempre que o dinheiro não passa de papel. O amor é o verdadeiro tesouro. As palavras simples do menino atingiram a Clara como um raio. A Sofia sempre tivera uma sabedoria que a Clara, na sua arrogância, considerava ingenuidade. Nesse momento, o Paulo apareceu à porta a arrastar a sua manta preferida, um presente que a Sofia lhe tinha dado, como a Clara descobrira há pouco tempo. Sem dizer nada, o Paulo aproximou-se e colocou com cuidado a manta sobre as pernas da Clara. Para aquecer o coração, explicou de forma simples, repetindo uma frase que, sem dúvida, tinha aprendido com a mãe. As lágrimas ardiam nos olhos da Clara. Ali estava ela, angustiada por gastar os seus últimos recursos numa investigação, quando a sua verdadeira riqueza estava mesmo ali à sua frente. O telefone tocou, quebrando o momento. Era o Roberto outra vez. Clara, consegui falar com a Ana Martins, disse ele sem rodeios. Lembras-te dela? A advogada que humilhaste naquele conselho de administração há 6 anos. A Clara fechou os olhos e aquela memória dolorosa invadiu-a. Tinha chamado a Ana advogada de vão de escada quando ela a tentou avisar sobre as irregularidades do Moreira.
Ela aceitou mesmo ajudar-nos. Mas, surpreendentemente, faz questão de te ver pessoalmente primeiro. Uma hora mais tarde, a Ana Martins entrava na biblioteca da Mansão Vasconcelos. A Clara quase não a reconheceu. Aquela advogada estagiária, tão insegura no passado, tinha se tornado numa mulher serena e confiante. "Olá, Clara", cumprimentou a Ana com frieza. Depois os seus olhos cruzaram-se com os dos gêmeos, que desenhavam a um canto da biblioteca. "E quem são estes meninos tão adoráveis?" "Os meus sobrinhos", respondeu a Clara, com um orgulho evidente na voz. "O Tomás e o Paulo." A Ana reparou em todos os detalhes daquela cena. Os desenhos espalhados, a manta colocada com carinho sobre as pernas da Clara, os olhares protetores que os meninos dedicavam à tia. "O Roberto contou-me o que aconteceu à tua irmã", disse a Ana com suavidade. "Sinto muito." "Eu também", disse a Clara, com a voz a tremer. "Lamento tanta coisa, Ana, inclusive a forma como te tratei naquela reunião." A Ana poisou alguns documentos sobre a mesa. "Sabes por que é que aceitei vir cá? O Roberto disse-me algo que eu precisava de ver com os meus próprios olhos. Que a Clara Vasconcelos tinha aprendido a pedir desculpa." O Paulo escolheu esse momento para se aproximar, trazendo um desenho para a Ana. "É a tia Clara a lutar contra o homem mau do jornal", explicou ele. "Desenhei a maior do que ele porque o amor é mais forte do que o dinheiro." A Ana pegou no desenho e um sorriso suavizou as suas feições. "Sabes uma coisa? Acho que vou emoldurar isto para o meu escritório." Voltou-se para a Clara. "Quanto é que podes investir para avançar com o processo?" A Clara respirou fundo, trêmula. "Sinceramente, quase nada. Teria de vender as últimas coisas de valor que restam na casa. Talvez hipotecá-la." "Não", interrompeu a Ana. "Não vais fazer nada disso. Eu assumo o teu caso. Pro bono." A Clara sentiu o coração dar um salto. "Ana, Isto não é por ti, Clara", disse a Ana com um sorriso, enquanto olhava para o Tomás, que também se aproximava com outro desenho. "É por eles. E talvez um bocadinho por aquela jovem advogada que humilhaste no passado, que agora vê algo por que vale a pena lutar." O Tomás entregou-lhe o desenho, um retrato da Ana com uma capa de super-heroína. "É porque vais ajudar a tia Clara a fazer justiça", explicou ele com seriedade. A Ana soltou uma gargalhada genuína que desfez qualquer tensão que ainda restasse. "Sabes, Clara, acho que finalmente encontraste algo muito mais valioso do que todo o dinheiro que o Moreira te roubou." A Clara olhou para os sobrinhos. O Tomás, com aquela sua seriedade protetora. O Paulo, com a sua doçura transbordante. "Sim", sussurrou ela, "encontrei o meu verdadeiro tesouro." Nessa noite, depois de a Ana se ir embora com uma pasta cheia de provas e os 2 desenhos guardados com todo o cuidado, a Clara ficou acordada na cama, a pensar. A decisão que antes parecia impossível, agora era perfeitamente clara. "Tia Clara", chamou o Paulo a partir da porta, abraçado ao seu ursinho. "Posso dormir contigo esta noite?" "Eu também posso?", perguntou Tomás, surgindo ao lado do irmão. "Claro que sim, meus amores", respondeu a Clara, com o coração a transbordar. Enquanto os meninos se aconchegavam ao seu lado, a Clara percebeu que algumas escolhas, na verdade, não são escolhas, porque quando encontramos o nosso verdadeiro tesouro, tudo o resto são apenas detalhes. "Boa noite, tia Clara", murmuraram os gêmeos em uníssono. "Boa noite, meus pequenos anjos", respondeu ela, sabendo que não importava o que acontecesse na batalha judicial que aí vinha, ela já tinha ganho o prêmio mais valioso de todos. Uma família. A sala do tribunal estava cheia naquela manhã. A Clara sentia os olhos de todos cravados nela enquanto manobrava a sua cadeira de rodas em direção à parte da frente da sala. O Ricardo Moreira estava do outro lado, com a arrogância ainda bem visível, apesar das provas devastadoras contra ele. O Tomás e o Paulo estavam na primeira fila, vestidos com os fatos pequeninos que a Ana os tinha ajudado a escolher. O Paulo apertava o seu ursinho contra si, enquanto o Tomás mantinha a sua habitual postura protetora. Ao lado deles, o Roberto e a Ana organizavam as últimas provas. "Senhora Clara Vasconcelos", tomou a palavra o juiz. "Deseja fazer uma declaração antes das alegações finais?" A Clara respirou fundo, com as mãos a tremerem ligeiramente sobre os aros da cadeira. "Sim, meritíssimo", disse ela, rodando a cadeira para ficar de frente para a assistência. Havia rostos que já não via há anos.
Antigos funcionários, ex-sócios, pessoas de quem se tinha afastado devido à sua arrogância. Estou aqui hoje, não apenas para denunciar uma fraude, começou ela, com a voz a ganhar força, mas para revelar uma verdade maior, a minha própria verdade. O Moreira esboçou um sorriso de desdém a partir do seu lugar, mas a Clara continuou. Durante anos, construí um império baseado em números, margens de lucro, taxas de crescimento, valor de mercado. Transformei as pessoas em estatísticas e as relações em meras transações, incluindo a minha própria irmã. A voz tremeu-lhe ligeiramente ao mencionar a Sofia. O Paulo fez menção de se levantar para a consolar, mas o Tomás segurou-lhe a mão, compreendendo a importância daquele momento. Quando tive o acidente que me deixou paraplégica, estava no topo do meu sucesso e no fundo do meu fracasso como ser humano. Foi nessa altura que o Ricardo Moreira viu a oportunidade ideal, não só para me roubar a empresa, mas para explorar algo que eu própria tinha criado. Um ambiente onde os números importavam mais do que as pessoas. A Clara tirou uma das cartas da Sofia da sua pasta. Enquanto eu estava no hospital a assinar todos os papéis que ele me punha à frente, a minha irmã tentava aproximar-se de mim. Escreveu cartas que eu, na minha arrogância, nunca abri. Cartas sobre o nascimento dos filhos dela, os meus sobrinhos. Um burburinho percorreu a sala. O Moreira mexeu-se, desconfortável na cadeira. As provas da fraude são irrefutáveis, continuou a Clara, apontando para as pilhas de documentos em cima da mesa da Ana. Transferências sistemáticas, contratos fraudulentos, balanços manipulados. Está ali tudo, meticulosamente documentado por pessoas corajosas que se recusaram a calar-se. Fez uma pausa, olhando diretamente para a Ana. Pessoas que no passado menosprezei, mas que hoje me mostram o verdadeiro significado da integridade. Meritíssimo, tentou interromper o Moreira, mas o juiz calou-o com um gesto. Mas a verdadeira fraude, continuou a Clara, foi aquela que cometi contra mim mesma. Acreditei que o sucesso se media em dígitos bancários. Acreditei que o poder significava nunca ter de pedir desculpa. Acreditei que a família era um estorvo que atrapalhava os negócios. Rodou a cadeira de rodas para olhar para os gêmeos. Foi então que o destino me deu uma segunda oportunidade. Numa noite de tempestade, 2 pequenos anjos entraram na minha mansão vazia. 2 crianças que tinham perdido tudo, mas que ainda tinham tanto amor para dar. O Paulo sorriu por entre as lágrimas, a apertar o seu ursinho. O Tomás manteve-se firme, mas os seus olhos brilhavam de orgulho. Descobri que eram os meus sobrinhos através de fotografias antigas e cartas por ler. Cartas que a minha irmã escreveu até aos seus últimos dias, ainda com a esperança de que eu um dia percebesse que o amor vale muito mais do que qualquer fortuna. A Clara tirou da pasta um dos desenhos do Paulo, aquele que mostrava a família unida. Aprendi mais sobre o verdadeiro valor nos desenhos de uma criança de 5 anos do que em décadas de reuniões de empresas. Aprendi mais sobre o que é a força ao ver o Tomás cuidar do irmão do que em todos os meus anos a gerir companhias. As lágrimas corriam-lhe livremente pelo rosto, e ela já não as tentava esconder. O Ricardo Moreira roubou a minha empresa usando a minha própria arrogância como ferramenta. Sabia que eu estava tão isolada na minha torre de marfim que ninguém viria em meu auxílio. E ele tinha razão naquela altura. Olhou para o Roberto, que lhe dedicou um sorriso encorajador. Mas as pessoas conseguem mudar, conseguem aprender, conseguem redimir-se. Por isso, meritíssimo, não peço apenas justiça pelos crimes financeiros. Peço uma oportunidade para transformar esta história de ganância numa história de redenção. A sala de tribunal estava em absoluto silêncio. Até o Monteiro tinha perdido a sua expressão arrogante. Se recuperarmos os fundos roubados, continuou a Clara, uma parte significativa será destinada a um programa educativo para crianças desfavorecidas. Porque a minha irmã Sofia era professora primária e o seu maior sonho era fazer a diferença na vida de crianças que, como os seus filhos, precisam de uma oportunidade. Virou-se para enfrentar o Ricardo uma última vez. Podes ter me roubado o dinheiro, Ricardo, mas deste-me algo muito mais valioso em troca. A oportunidade de descobrir quem eu estava realmente destinada a ser. Quando a Clara terminou, o silêncio na sala era sepulcral. Só foi quebrado pelo Paulo, que correu para ela, ignorando o sussurro de protesto do Tomás,
para lhe deitar os braços ao pescoço. Adoro-te, tia Clara, disse em voz suficientemente alta para que todos ouvissem. O Tomás juntou-se a eles, mais reservado, mas igualmente emocionado. Nós os dois adoramos-te. O juiz pigarreou, visivelmente emocionado. Creio que podemos fazer uma pausa de 15 minutos antes das alegações finais. Enquanto as pessoas começavam a mexer-se, a Clara ficou surpreendida ao ver que se formava uma fila. Antigos funcionários, parceiros de negócios, até a sua antiga secretária, cada um com uma história sobre como ela tinha tido impacto nas suas vidas, para o bem ou para o mal, e sobre como a sua transformação agora os inspirava. Doutora Lourenço, disse a sua antiga secretária com lágrimas nos olhos, trouxe-lhe algo que acho que vai querer ver. Entregou-lhe um envelope amarelado. Lá dentro estava uma última carta da Sofia, entregue no escritório depois de a Clara já ter fechado as portas a toda a gente. Querida Clara, dizia, se algum dia encontrares os meus sobrinhos, diz-lhes que são a prova viva de que o amor pode transformar qualquer história, do mesmo modo que transformaste a minha, mesmo quando achavas que só te importavam os negócios. Porque no fundo, minha irmã, sempre foste amor disfarçado de fortaleza. A Clara abraçou os sobrinhos, agora com lágrimas de pura felicidade. A Ana aproximou-se com um sorriso. Acho que não temos de nos preocupar com o veredicto, disse suavemente. O Monteiro já está a negociar um acordo. O dinheiro já não importa, respondeu a Clara, observando como o Tomás explicava o veredicto ao Paulo com orgulho. Já encontrei o meu maior tesouro. Nessa tarde, quando o juiz anunciou uma sentença favorável e os termos da restituição financeira, a Clara mal ouviu. Estava demasiado ocupada a ver os sobrinhos fazerem outro desenho da família, um que agora incluía todos os novos amigos que tinham feito no tribunal, porque às vezes, como a Sofia sempre soube, é preciso perder tudo para encontrar o que realmente importa. Ana Clara Lourenço, a mulher que outrora medira a sua vida em lucros e perdas, compreendeu finalmente que o maior lucro de todos era o amor que agora lhe enchia o coração. O aroma a bolachas acabadas de cozer enchia o ar da pequena pastelaria Anjos Doces. A Clara ajeitou o tabuleiro na montra, observando como o Tomás e o Paulo se concentravam numa mesa próxima, a decorar bolachas com glacé colorido. Olha, tia Clara, exclamou o Paulo, levantando uma bolacha. Fiz um arco, íris, porque hoje vai estar sol. E eu fiz nuvens de chocolate, acrescentou o Tomás, sempre mais prático. Porque é que toda a gente gosta de chocolate? Tinham passado 6 meses desde o julgamento. A mansão Lourenço, com os seus corredores vazios e memórias amargas, tinha sido vendida. No seu lugar, tinham agora uma casa alugada com jardim, onde os miúdos podiam plantar flores, e esta pequena pastelaria, que se tinha tornado o coração da sua nova vida. A ideia surgiu durante uma tarde a fazer bolachas caseiras, quando o Paulo sugeriu que as pessoas precisavam de as provar. Os bolos da tia Clara, porque te fazem sorrir por dentro. No início, a Clara hesitou. Clara Lourenço, ex-diretora executiva de um império empresarial, a vender bolachas. Mas então, o Tomás interveio com a sabedoria típica das crianças. A mamã dizia sempre que qualquer trabalho feito com amor nunca é simples. Dona Clara chamou uma vozinha. Era a Maria, uma cliente habitual de cerca de 7 anos. Hoje tem bolachas em forma de estrela? Claro que sim, querida, respondeu a Clara, manobrando a sua cadeira de rodas por trás do balcão. O Paulo acabou de decorar umas especialmente para ti. A pastelaria tinha se tornado o ponto de encontro do bairro. Os miúdos vinham depois da escola para comprar as bolachas decoradas pelos gêmeos. As mães reuniam-se para tomar café, encantadas com a história desta família que todos já conheciam. Até os profissionais com pressa passavam por lá para um momento doce. Muitos reconheciam a Clara da sua vida anterior, mas agora viam algo muito mais valioso do que o poder. Viam paz. Tia Clara, chamou o Tomás, aproximando-se com um livro de receitas. Podemos tentar fazer as bolachas de Natal que a mamã fazia? A Clara sentiu o coração aquecer com uma doce pontada. A Sofia estava por todo lado naquela pastelaria, nas receitas de que os miúdos se lembravam, nos sorrisos que distribuíam, no amor cozido em cada doce. Claro que sim, querido. Vamos fazer isso hoje à noite, depois de fecharmos. As tardes na pastelaria eram especiais.
Depois de o último cliente se ir embora, os três faziam experiências com novas receitas. A Clara descobriu que adorava ensinar os miúdos a medir os ingredientes, a amassar a massa e a criar decorações. A sua cadeira de rodas, que antes era um símbolo de limitação, deslizava agora com facilidade entre as bancadas adaptadas. "Sabes?", disse o Paulo uma noite, coberto de farinha. A mamã tinha razão. "Em quê, querido?" Ela disse que um dia teríamos uma família cheia de doçura. A Clara fez uma pausa a amassar, com os olhos cheios de lágrimas. O Tomás estendeu-lhe imediatamente um guardanapo, sempre atento às necessidades dos outros. "Estas são lágrimas boas", sossegou-os ela, puxando-os a ambos para um abraço enfarinhado. "São lágrimas de felicidade. A vida nem sempre era fácil. Havia dias em que a cadeira de rodas pesava mais, momentos em que as memórias da vida anterior tentavam intrometer-se. Mas depois o Paulo aparecia com um novo desenho para o menu, ou o Tomás mostrava com orgulho como tinha organizado o inventário como um verdadeiro gestor, e tudo voltava a fazer sentido. O dinheiro recuperado no acordo foi colocado num fundo para a educação dos rapazes. A Clara insistiu que uma parte fosse para bolsas de estudo para outras crianças, um legado do qual a Sofia estaria orgulhosa. Numa manhã especialmente agitada, a Ana passou pela pastelaria com uma amiga próxima. Ela vinha regularmente tomar café e conversar. "Sabes, Clara", comentou, observando como os gêmeos ajudavam uma senhora idosa a escolher bolachas. "Nunca pensei dizer isto, mas agora és mais rica do que quando lideravas aquele império." A Clara sorriu. A sua riqueza agora media-se nas gargalhadas dos gêmeos, nos abraços espontâneos, nos pequenos triunfos diários. Media-se no orgulho de criar algo com as próprias mãos, na alegria de ver as pessoas reunirem-se na sua pastelaria, em pertencer a uma comunidade que a valorizava por quem ela era. "Tia Clara", chamou o Paulo, entusiasmado. "Olha quem está aqui." O Roberto, o taxista que se tinha tornado amigo da família, entrou carregando um pacote, trouxe aquele livro de receitas que prometi, anunciou. "E não resisti a trazer também uns cortadores de bolachas novos para os meus chefes favoritos." Os miúdos correram a abraçá-lo. Ele tinha se tornado uma espécie de tio emprestado ao longo dos meses. A Clara observou-o com o coração transbordante. A sua família tinha crescido de formas inesperadas e maravilhosas. Nessa tarde, ao fechar a pastelaria, o Tomás e o Paulo insistiram em mostrar-lhe a sua última criação, bolachas em forma de cadeira de rodas com asas de anjo. "És tu", explicou Paulo, "porque és o nosso anjo da guarda, não és? Os anjos são vocês", corrigiu a Clara suavemente, apertando-os num abraço. "Ensinaram-me que às vezes é preciso perder tudo para encontrar o que realmente importa." Juntos, olharam para o pôr do sol através da vitrina da pastelaria. As mesas estavam limpas, as bolachas guardadas, o aroma doce ainda a flutuar no ar. Na parede, estava pendurada uma moldura especial com o primer desenho que o Paulo lhe tinha feito, colocada agora ao lado de uma fotografia da Sofia. "Tia Clara", perguntou o Tomás ensonado, "já está quase na hora de dormir. Arrependes-te de ter trocado a mansão pelas bolachas?" A Clara sorriu e beijou cada um dos sobrinhos na testa. "Nem por um segundo, querido. Aprendi que a vida é como uma receita. Não importa quantos ingredientes tens, mas sim o amor que lhes pões." O Paulo já estava a dormir no seu colo, com o pequeno avental ainda manchado de glacé colorido. O Tomás lutava contra o sono, decidido a ajudar a fechar. "Vamos para casa", sugeriu a Clara suavemente. "Amanhã temos mais bolachas para fazer, mais sorrisos para distribuir." Ao fechar a Anjos Doces, Clara Lourenço, ex-magnate, agora pasteleira e, acima de tudo, tia de 2 pequenos anjos, sentiu uma paz que nenhuma conta bancária seria capaz de comprar. O verdadeiro sucesso, compreendeu finalmente, não se mede em zeros, mas sim em amor multiplicado. E ali, naquela rua tranquila, com 2 miúdos ensonados e uma modesta pastelaria, soube que tinha encontrado o seu verdadeiro lar. Porque às vezes, o maior tesouro não é o que possuis, mas sim em quem te tornas. E a Clara Lourenço tinha se finalmente tornado na pessoa que a sua irmã sempre soube que ela podia ser.